Agentes de inteligência artificial viraram tendência no mercado de tecnologia. Eles são vistos como soluções que podem automatizar muitas tarefas, mas ainda têm limitações e geram dúvidas sobre o real potencial. Para entender melhor essa onda e também o impacto disso nos negócios, a gente conversa com uma das notáveis aqui do nosso canal, a Camila Farani. Camila, boa tarde para você, seja bem-vinda. Marcelo, boa tarde a todo mundo que nos assiste. Vamos definir primeiro para a nossa audiência o que é um agente de IA. Um agente de IA, né, eu acho que primeiro tem um uso descontrolado, né, justamente por conta dessa pergunta. Porque um agente de IA, ele basicamente é quase como se fosse um copiloto seu, né? Então ele pega ali muitas vezes os inputs, os comandos que você dá de inteligência artificial, e aí ele consegue replicar isso, seja através de um software, né, hardware muito menos, como esse está aparecendo aí na imagem, né? Mas ele executa funções, muitas dessas vezes processuais, tá? Mas a gente precisa tomar um grande cuidado. Porque lembra lá quando a internet foi criada? Lembra lá de trás? Então, todo mundo falava que usava a internet, as grandes empresas, né? Que começavam naquele momento, apresentavam seus pitch lá em 1980, 1990, dizendo para os investidores que usavam já a internet como ferramenta. E no final das contas, assim, você tem aí uma semântica inflada. Então, as startups, o que elas falam? Eu vivi isso ontem. Elas falam assim, não, olha, eu uso aqui um agente de IA e eu uso uma inteligência artificial. Então, ele virou quase que um guarda-chuva que cabe. Desde você ter um chatbot, sabe o que é chatbot, né, Marcelo? Sim. Não sei se você usa. Eu não gosto muito não, quando eu entro num site de uma empresa e em vez de falar com uma pessoa real, eu fico falando com um chatbot, ali muito mal programado que não responde nada que eu quero saber. Exatamente. Então, você falou exatamente o que acontece. Então, assim, as empresas, elas usam chatbots, né? Muitas vezes isso se confunde com um agente de inteligência artificial. Por quê? Porque, via de regra, esse agente de inteligência artificial ele tem que trazer um pouco mais de um discurso um pouco mais afinado, né? Não que não pareça que você esteja conversando com uma máquina, mas talvez um discurso mais humanizado. Então, você precisa cada vez mais entender que essa automação, até o próprio Large Language Model, né, ele se refere a um tipo de inteligência artificial. Então, por isso que eu estou falando assim, tem muita gente usando, por exemplo, chatbots e dizendo que aquilo é inteligência artificial, quando na verdade não é um bot, é uma mera automação. Exatamente. Por outro lado, você tem um oportunismo, obviamente, e uma intenção legítima. Então, são os dois lados. Né? Estava estudando um estudo da McKinsey, né, dizendo que, obviamente, esse mercado é um mercado estimado de 1,3 tri de dólar até 2030. Eu arriscaria dizer que é um mercado muito bom. Eu arriscaria ainda mais dizer que é a nossa revolução industrial. Para mim, uma das mais, sem dúvida nenhuma, uma das mais catapultônicas, vamos dizer assim. Né? Mas tem muita coisa que é ruído. E ruído custa caro para a empresa. Que eu recebo aqui todo dia de empresas oferecendo vendedor por inteligência artificial, FDR, closer, desde agente virtual, operador, me ofereceram a Camila Farani virtual. Eu adorei, né? Mas imagina quanto tempo de vida deve demorar para fazer a Camila Farani virtual. Exatamente. Enquanto a gente está conversando aqui, eu acho que o telespectador também deve estar encantado com esse agente aí de inteligência artificial, que é mais do que isso, é um robô, né? Enquanto a gente conversou aqui, ele limpou a casa inteira. Me avisa quando você souber que isso estiver à venda, porque, olha, eu quero ser um dos primeiros compradores. Viu? Quero chegar em casa e a casa está impecável lá, sem eu fazer o menor esforço. Agora, Camila, o que é possível fazer hoje com agente de IA e o que você acha que ainda é promessa vazia? Você já citou agora algumas promessas vazias, né? Então, eu acho que é importante o seguinte, eu acho que mais importante, se você for contratar alguma ferramenta, porque a inteligência artificial é ferramenta, ok? É uma ferramenta que algumas empresas elas já estão mais na frente, outras nem tanto, outras nem tanto. Então, é onde você separa o oportunismo da legitimidade. Você precisa dizer para essa empresa fazer uma POC, uma prova de conceito. POC basicamente é Proof of Concept, tá? Porque senão a empresa vai lá, te cobra rios de dinheiro, ou muitas vezes não, mas aí não traz resultado nenhum.
Sabe igual quando você vai lá e contrata uma agência de tráfego, a agência fala que vai fazer isso, vai fazer acontecer, e no fim, eu escuto isso de muitos pequenos e médios empresas. Pô, mas eu contratei a empresa tal, foi lá que ia fazer. Então não faça isso. Primeiro, bota aí 2 meses de validação. Tá? Agora, sem dúvida nenhuma, onde é que ela funciona? Onde é que esse agente de IA ele funciona muito bem? Né? Quando você tem uma automação com raciocínio limitado, tarefa com lógica clara, triagem de e-mail, geração de relatórios. Isso ele faz muito bem. Eu treino todo dia, eu faço uma espécie de journaling. Então, eu treino todo dia o meu agente de IA. Eu estava fechando uma operação de M&A esses dias, e eu tenho um agente de IA exclusivamente focado com todos os comandos de alguns negócios meus, que naturalmente podem fazer uma fusão e aquisição, ele olhando sempre o mercado. Então, chega uma proposta, basicamente eu jogo lá, isso é só o início, tá, gente? Porque depois tem muita coisa para fazer. Então, você também tem execução de múltiplas etapas. Então, por exemplo, buscar leads, enviar e-mails. Então, tudo isso que segue uma execução, que seja uma execução, como é que, deixa eu tirar isso aqui daqui, que eu tô no celular hoje. Efetivamente já estão um pouco mais à frente. Basicamente é isso. Você investe em agentes de inteligência artificial, em empresas que fazem isso também, Camila? Que dica que você daria para quem está pensando em investir nisso? A dica que eu daria é o seguinte. Primeiro de tudo, conheça quem são os fundadores. Por quê? Porque a inteligência artificial ela já existe há muito tempo. O Google já é uma inteligência artificial via machine learning há muito tempo, porque são várias categorias de inteligência artificial. O agente de IA, ele nada mais é de uma consequência de uma ferramenta de aprendizado de máquina. Dito isso, você precisa entender quem é essa pessoa que está por trás. Tá? Então, primeiro de tudo, para quem está pensando em investir, eu vou te contar um segredo. Eu estou com uma agora que eu estou quase investindo, mas eu estou fazendo exatamente isso aqui que eu estou falando. Segundo, bota ela em teste. Se é uma inteligência artificial para vendas, bota ela em teste. Se for uma inteligência artificial para redes sociais, onde ela vai lá e te entrega um conteúdo, mas um conteúdo que seja fundamentado não só em viralização, porque nem sempre isso funciona, mas fundamentado em compartilhamento, em saves, em engajamento, aí sim, inclusive é essa que eu estou analisando, tá? Mas uma particularidade específica, esse empreendedor ele tem 15 anos de experiência no mercado de inteligência artificial. Então, basicamente é o seguinte, você vai olhar a maturidade, você vai olhar quem são as pessoas que estão por trás, quais são os resultados que eles estão entregando, faz uma prova de conceito dentro do seu negócio ou dentro daquilo que você quer pensar em investir. E o quinto e mais importante, conversa com os clientes dessa sua potencial investida para ver se teve resultado. Tá certo. Ótima dica, Camila Farani. Um prazer falar contigo mais uma vez aqui no Real Time. Realmente, te espero, então, até a Marcela. próxima, né? É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.